Bom, então eu vou iniciar porque já são 13 horas, né? E aí a gente depois, quem perdeu o inicinho, consegue visualizar pela gravação. Então, eu passei para vocês duas listas de exercício, né? Ontem eu coloquei a lista 5 e na semana passada eu disponibilizei a lista 4. O que eu pretendo fazer com vocês na aula de hoje é fazer um apanhado geral sobre esse conceito da formulação diferencial. A gente estava vendo durante o nosso curso a formulação integral para o volume de controle. E aí, desde que a gente entrou nesse novo capítulo, a gente começou a resolver essas expressões através de uma equação diferencial. Então, o primeiro exercício lá da lista 4, ele pede para a gente escrever essas expressões, tanto da equação da continuidade, né? Na verdade, para a lista 4, eu pedi as expressões da equação da continuidade ou conservação da massa, que é a mesma coisa, e para escrever isso em coordenadas cartesianas e coordenadas cilíndricas. Eu poderia começar aqui escrevendo direto, mas eu quero fazer dar uma relembrada na matéria e ver como é que vocês compreenderam isso aí. Então, eu vou tentar dar uma recordada aí, como que a gente acabou chegando naquelas expressões. E aí, qualquer dúvida que vocês forem tendo, só me falar, tá? Pode interromper aí. Então, aqui, ó, a gente vai primeiro escrever as equações da conservação da massa para o problema diferencial em coordenadas cartesianas. As minhas coordenadas cartesianas, eu vou adotar um eixo x nesse sentido, eixo y para cima e o eixo z vai estar nessa direção. E aí a gente vai tomar um elemento de volume infinitesimal. Estão lembrados? Então, vou lá desenhar o meu elemento infinitesimal de volume, que ele vai estar posicionado aqui qualquer ponto, né, desse meu espaço tridimensional. Vou tentar representar aqui. Não reparem o desenho não, viu, gente? Vai ficar mais ou menos. Então, aqui tem o meu volume de controle, que eu estou considerando. Menos. Imaginem, né? E aí, a gente tem que esse volume de controle nosso, ele vai ter, né, um determinado tamanho dx, um determinado tamanho em dz e um determinado tamanho aqui em dy. Conseguem perceber isso, né? Esse é o nosso devol, nosso elemento de volume infinitesimal, que ele é dado por dx, dy e dz. E aí, para a gente desenvolver as equações de conservação da massa, a gente considerou um fluxo de massa através do nosso volume de controle. Então, considerando um fluxo de massa aqui através da direção x, o que eu tenho? A gente fez isso para achar as equações, né, do nosso volume de controle. A gente tinha aqui um fluxo de massa, que era dado por massa específica vezes a velocidade na direção x, multiplicado por essa área aqui, dessa seção transversal, na qual há o fluxo de massa. Essa área aqui vai ser dz vezes um dy. Vezes dz vezes dy. Aqui, nessa face aqui, que é uma face mais um dx, né, que é essa face inicial, quando eu atravesso o meu volume de controle, eu tenho uma variação na minha massa, no meu elemento infinitesimal. Então, o fluxo de massa que está passando aqui vai ser esse primeiro fluxo que estava na face de lá, somada com uma variação devido aí ao meu volume de controle, né? Esse deslocamento através do meu volume de controle. Tudo isso vezes a área da seção transversal que eu estou calculando, dy, dz.
E a gente vai fazer isso para os fluxos tanto na direção x, quanto na direção y, quanto na direção z. Percebam que, ao fazer o balanço de fluxo através da superfície x, se eu tenho um fluxo para lá, para a esquerda, ρu dz dy, e um fluxo para a direita, ρu dy dz, eu posso cancelar esse daqui com esse daqui. Então, vai me restar na direção x só a derivada da massa específica vezes velocidade em x multiplicado pelo elemento infinitesimal de volume. E isso vai acontecer para todos os eixos. Então, da minha equação da continuidade, essas integrais de fluxo, né, que eu vou ter que considerar no meu volume de controle, elas vão acabar ficando como sendo, né? A gente tinha lá a equação escrita em termos de integral, a gente tinha uma integral no volume de ρ vezes 1 dvol, mais uma integral na superfície de controle de ρ vezes v vezes dA. Isso daqui era igual a zero. Então, o que eu estava analisando nesse volume de controle é essa integral aqui, a integral de fluxo através do nosso volume de controle. Quando a gente faz isso, a gente vai ficar só com essas parcelas aqui em todas as direções, porque a gente vai fazer em x, em y e em z, certo? Então, essa integral aqui, vou chamar ela de integral 1, eu vou escrever ela aqui, e ela vai ficar como sendo dρ u dx mais, na direção y, dρ v dy, mais, escrevendo, fazendo isso aqui a mesma coisa para a direção z, dρ w dz. Isso daqui é as componentes de velocidade em cada uma das direções, né? Tudo isso multiplicado por 1 dvol. Essa daqui é a nossa integral 1. A integral 2, como a gente está integrando, né, um elemento infinitesimal, a gente pode tirar isso daqui para fora da integral e a nossa integral vai ficar basicamente uma diferenciação, né, da massa específica no dvol. Essa integral 2 aqui. Vai virar 1d dt da massa específica vezes o dvol, dx, dy, dz. Somando essas duas integrais, que vai me dar essa expressão da conservação da massa igualando a zero, eu vou ficar dρ dt mais dρu dx mais dρv dy mais dρ w dz. Isso é igual a zero, porque eu cancelei o volume, né? Esse dvol aqui, esse dvol aqui. Então, essa daqui vai ser a minha equação da conservação da massa na forma diferencial, escrita em coordenadas cartesianas. Alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Tranquilo, né? E aí, eu mostrei para vocês lá que a gente tinha um operador para simplificar as nossas expressões, que ele era o operador nabla. Esse operador nabla nada mais é do que um operador que vai fazer as derivadas em relação a qualquer uma das funções que eu tiver. Então, o meu operador nabla ele é definido como sendo um vetor unitário i e a derivada na direção de x, mais um vetor unitário j e a derivada na direção de y, mais um vetor unitário k e a derivada na direção de z. E aí, ao aplicar esse operador aqui em cima dessa expressão que a gente achou para conservação da massa, a gente pode aglomerar, né, juntar essa expressão de forma que ela fique na forma vetorial de uma forma mais sucinta. Então, a gente vai ficar com a equação
compacta da massa, da conservação da massa, nessa forma. dρ dt mais o gradiente, ou o gradiente não, o divergente de ρ vezes V, isso daqui é igual a zero. Então, na forma compacta, a gente escreve a conservação da massa dessa forma. Certinho, né? Então, escrevemos as expressões da conservação da massa em coordenadas cartesianas. Agora, a gente vai ver como é que isso vai ficar para coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas, o que que a gente tem? Vou desenhar meus eixos aqui novamente. Aqui eu tenho meu eixo R e aqui eu tenho o eixo Z. E eu vou pegar um elemento infinitesimal de volume, considerando esses eixos aqui. Vai demorar um pouquinho aqui para desenhar, mas tem um pouquinho de paciência comigo. Só para a gente entender, né? Então, o meu elemento infinitesimal de volume. Esse elemento, ele vai ser selecionado a uma distância R do meu eixo de coordenadas, que está definido aqui. Eu tenho uma rotação aqui, θ, e aqui eu tenho um dθ, né? Aqui eu tenho um dr. E como é que estão as coordenadas do meu vetor velocidade aqui? Eu tenho um vetor velocidade que ele tem uma coordenada na direção de R, do raio R. Eu tenho um que está na direção de Z, e eu tenho um que está na direção tangente a essa rotação, né? Na direção Vθ. Então, eu vou ter 3 componentes de velocidade. Cada uma delas vai ser VR, VZ e Vθ. Essas são as minhas componentes de velocidades que eu vou ter aqui. O meu dvol, nas coordenadas cilíndricas, ele vai ser escrito como sendo um R, dr, dθ, dz. E aí eu posso escrever a minha conservação da massa em coordenadas cilíndricas, partindo novamente lá daquela integração no volume de controle, né? Que dt, da integral no volume de controle de ρ vezes um dvol, mais o somatório na superfície de controle, ou integral na superfície de controle, de ρ vezes v dA. Isso daqui vai ser igual a zero. Só que agora, escrevendo em termos de coordenadas cilíndricas, a gente vai cair, né, numa expressão desse tipo, dρ dt, que é resultante dessa integral de volume, mas fazendo o fluxo em todas as direções, a gente vai obter 1 sobre R, ddr. Essa dedução aqui vocês não precisam se preocupar, mas só para vocês verem como que a gente está considerando esses fluxos, tá? R vezes ρ VR, mais 1 sobre R, dθ, ρ vezes a velocidade na direção θ, mais dz, ρ vezes vz. Então, tá aí a nossa equação da conservação da massa em termos de diferencial em coordenadas cilíndricas. Então, resolvida aí a questão 1, né? Lembrando aí que o nosso operador nabla, para o caso de coordenadas cilíndricas, ele pode ser escrito, vai ser igual a E na direção de R, vezes d dr, mais E, um vetor unitário na direção de θ,
vezes a derivada em θ, mais um vetor unitário na direção de z, vezes a derivada em z. E aí, condensando essa expressão aqui, ela vai ficar da mesma forma que a gente achou. Então, ela pode ser escrita dessa forma aqui. Tanto para coordenadas cilíndricas quanto coordenadas cartesianas, ela vai ter o mesmo formato quando a gente condensa ela, né? Igualzinho. Só vai mudar o nosso operador nabla aqui e as nossas componentes do vetor velocidade, que vão ser diferentes, né? Dependendo do sistema de coordenadas que eu estou considerando. Dúvidas? Não. Ótimo. Não. Beleza. Agora a gente vai fazer... vocês conseguiram fazer essa questão? Olha, Thaís. Ainda não tivemos tempo de mexer com essa lista. Sem problema, não. É porque tá tendo prova, tá tendo lista de outras, desculpa mesmo, mas tá. Não, eu entendo, acontece. Bom que não está sendo à toa, então, pelo menos vocês vão conseguir valorizar a aula de hoje, né? Sim, dá para ir acompanhando, sim. Então, tá. Aí a questão 2, a gente vai começar a aplicar isso daí, né? Eu tentei fazer uma lista bem deduzida, assim, para vocês passarem por toda a matéria. Então, considerar o escoamento de um fluido que tem uma massa específica que varia somente com o tempo. Então, a minha massa específica é uma função do tempo e não é função de x, y e z. É ρ de t. E o campo de velocidades, ele é dado pela coordenada em x. U é igual a 4x, a velocidade na direção x, e a velocidade na direção y, é menos 2y. E aí eu quero a expressão para a massa específica para que esse escoamento seja possível. Para que esse escoamento seja possível, ele deve seguir a hipótese de conservação da massa. É isso que a gente tem que observar. E depois eu peço a equação que descreve a linha de corrente. Aí eu vou fazer um parêntese para a gente falar um pouquinho dessa linha de corrente. Mas basicamente o que eu vou fazer agora é aplicar a conservação da massa para esse problema bidimensional, que eu tenho velocidade em x e em y, e eu tenho uma massa específica que varia com o tempo. Então, vou escrever a minha lei da conservação da massa na forma diferencial aqui para a gente analisá-la. Eu vou ter o seguinte, dρ dt em coordenadas cartesianas, mais dρu dx, mais dρv dy, mais dρw dz, isso daqui é igual a zero. Precisava escrever isso tudo? Não, mas eu quero analisar item a item dessa equação, essa equação geral que a gente deduziu na questão 1. O que eu tenho? A massa específica varia com o tempo? Varia, né? Eu já defini isso no meu enunciado. Então, esse termo aqui, ele vai ficar, vai se manter, dρ dt. A velocidade, ela varia com x? Varia. E aqui nesse termo, a massa específica não varia com x. Eu falei que ela só varia com o tempo. Então, eu posso sair com ela para fora dessa derivada. Vou ficar com uma derivada de u em relação a x. Aqui a mesma coisa, eu vou ficar com uma derivada de v em relação a y. E eu não tenho componente de velocidade na direção z. Então, esse termo aqui, ele é zero. Então, aqui vai ficar essa expressão aqui para nós. Bom, daqui, eu sei que dρ dt mais a massa específica multiplicado. Qual que é a derivada da velocidade em relação a x? A minha velocidade é 4x. du dx, portanto, é a derivada de 4x, que é igual a 4. Derivada de v em relação a y. Meu v é menos 2y. dv em relação a y, portanto, é igual a menos 2. Isso daqui tem que ser igual a zero. Daqui eu tiro que a minha derivada da massa específica em relação ao tempo
é igual a menos 2. Então, para que esse escoamento seja possível, a gente tem que garantir que a derivada da massa específica no tempo seja menos 2. Eu quero encontrar uma expressão para minha massa específica. Basta, então, eu integrar essa expressão. Então, vai ficar d-ρ. Oi? Seria menos 2 ρ, não seria? Menos 2 ρ, perdão. Isso. Obrigada, Breno. Por nada. Então, a gente vai ficar com d-ρ sobre menos ρ, sobre ρ, na verdade, é igual a menos 2 dt. E aí, meu 2 é bem igual ao dt, né? Mas, enfim. Aí, a gente integra do lado de cá e do lado de cá. Aqui, a gente vai ter ln de ρ é igual a menos 2 t mais uma constante. Essa constante eu vou escrever ela como se fosse um ln de uma constante, porque constante para constante pode ser ln, tanto faz. Então, escrever assim só para facilitar. Aí, se eu subtrair esse ln menos esse ln, eu vou ficar com um ln de ρ sobre k, que o ln de... A subtração de dois logaritmos neperianos pode ser a divisão de um pelo outro. Isso daqui é igual a menos 2t. Então, daqui eu tiro que ρ sobre k é igual a e elevado a menos 2t. Deixa eu colocar uma nova página aqui. Daqui eu tiro que a minha massa específica vai ser igual a uma constante k vezes e elevado a menos 2 vezes t. Dúvidas? Eu não, deu para entender certinho. Ótimo. E aí, agora a gente vai passar para essa segunda parte, que é encontrar a equação que descreve a linha de corrente. Eu não falei isso para vocês nos slides, mas a gente já conversou lá no início do nosso curso sobre a linha de corrente. A linha de corrente é uma linha em que o vetor velocidade ele é tangente a ela no mesmo instante. Então, aqui eu vou definir várias linhas de corrente, φ1, dadas por uma função genérica, φ1, φ2, φ3, sendo que eu tenho uma propriedade para essa minha linha de corrente. A propriedade dela é que o vetor velocidade, considerem que seja tangente aqui, tá? Esse vetor velocidade não tá tangente, mas é para considerar. Ele é tangente à minha linha de corrente. E aí, para esse nosso caso, que a gente tem um escoamento bidimensional, eu tenho as componentes dessa velocidade na direção x, que é o u, e na direção y, que é o v. Então, aqui eu tenho a minha velocidade em x e a minha velocidade em y. E esse vetor aqui, velocidade, ele faz um ângulo θ com a tangente, ou com a minha linha de corrente. Então, essa minha linha de corrente, né, que é uma linha na qual ela é tangente ao vetor velocidade num dado instante do meu escoamento, ela pode ser definida como uma função φ. E essa função, ela tem a propriedade de que se eu derivar ela em y, ela vai me dar a velocidade na direção x. E se eu derivar ela, aqui é por definição, tá? E se eu derivar essa função em x, ela vai me dar a velocidade na direção de v. Essa daqui é a definição da minha linha de corrente. Com isso, o que a gente pode obter? A gente pode desenhar quais são as linhas de corrente para o nosso escoamento, né? Como que está comportando o vetor velocidade diante do nosso escoamento. Para esse caso aqui, a gente vai ter um caso simples, bidimensional. Tangente de θ vai ser igual ao vetor v dividido pelo vetor u. O vetor v, ele é dy dt. O vetor u, ele é dx dt, variação das coordenadas em x e a variação das coordenadas em y. Então, aqui eu tenho que v sobre dy é igual a u
sobre dx. Concordam comigo? Sim. Ótimo. Então, a gente vai, basicamente agora, diferenciar as nossas velocidades U e X, né? Nossa velocidade U é 4x, aqui dx. Nossa velocidade V é menos 2y, aqui em y. Eu vou integrar isso daqui. Vai ficar dx sobre 2 é igual a menos dy sobre y, integrando. Eu vou ficar com ln de x dx sobre 2 sobre 2x. Isso. É igual, passar esse 2 para lá multiplicando, menos 2 ln de y mais uma constante c. Então, resolvendo isso daqui, a gente vai achar que uma constante nossa, c ou k, tanto faz, o nome que eu quiser dar para essa constante, c vezes x ao quadrado, x é igual a y elevado a menos 2, ou seja, a equação da nossa linha de corrente, ela segue algo dessa forma assim, que a nossa coordenada x vezes a coordenada y ao quadrado vai ser sempre uma constante. Então, tá aqui a equação da nossa linha de corrente, essa φ, tá? Dúvidas? Só nessa última parte que eu não entendi muito Na bem. integral. Essa aqui? É na parte que você faz a integral, eu não entendi. Tá. Vou voltar aqui, então, para a integral. Vou fazer ela passo a passo. Até aqui, tudo bem? A gente colocou tudo que está em x de um lado, tudo que está em y do outro lado. Aí, agora, eu vou dividir por 2. Vai ficar dx. Eu vou dividir por 2, vai ficar 2x sobre dx é igual a menos y sobre dy. Aí agora eu vou passar o y para baixo e o dy para cima, né? Então vai ficar dx sobre x, passando para lá, passando para cá, é igual a menos 2 dy sobre y. Aí agora eu vou integrar. Integral de dx sobre x é ln de x. Integral de menos 2 dy sobre y é menos 2 ln de y. Isso daqui vai dar mais uma constante c. Ou um ln de uma constante c, pode ser. Passando para lá, a gente vai ficar com ln de um produto ou um ln de uma divisão. Isso não importa, porque como é constante, vai estar englobado no valor, seja produto ou seja divisão. Então, a gente vai ficar com x vezes uma constante é igual a y elevado a menos 2. E aí, daqui a gente passa o y para cá dividindo, então vai ficar x vezes y2 é igual a uma constante. Conseguiram entender agora? Consegui. Só que esse 2 ficaria positivo mesmo ou seria y elevado a menos 2? Aqui, quando eu passo ele para cá, ele vai ficar dividindo, né? Y elevado a menos 2 aqui embaixo. E aí, para eu passar ele para cima, eu multiplico por menos 1. Tá. Entendeu? Uhum. Que aqui vai ficar 1 sobre c, mas 1 sobre c é constante também. Tá? Ok. Agora na questão 3.
Questão 3. Sob quais condições o campo de velocidade dado por essa função aqui é um campo que representa um escoamento incompressível que conserve a massa? Então, basicamente, aplicar a conservação da massa. Vamos pensar aí para todos os eixos coordenados, né? Então, essa conservação da massa vai ter que ser aplicada na forma vetorial. Então, dρ dt mais o divergente de ρ vezes v, isso daqui tem que ser igual a zero. Se é incompressível, a massa específica não varia com o tempo. Então, eu tenho só que garantir que esse divergente tem que ser igual a zero para todas as direções, né? Então, basicamente, o que eu vou ter que fazer aqui é que derivada de ρ dx mais a derivada de ρv dy mais a derivada de ρw dz tem que ser igual a zero. O que é U, o que é V e o que é W? Aqui a minha velocidade na direção de x, ela está multiplicando o vetor unitário i. Aqui a minha velocidade na direção de y, esse aqui é o meu V, e esse daqui é o meu W, velocidade na direção do vetor unitário k. Então, eu tenho que derivar essas velocidades em x, a velocidade v em y e a velocidade w em z e igualar isso a zero. Quando eu derivo u em x, eu vou ficar só com o coeficiente a1. Quando eu derivo v em y, eu vou ficar com o coeficiente b2. Quando eu derivo w em z, eu vou ficar com o coeficiente c3. Tudo isso multiplicado por ρ tem que ser igual a zero. Mas como o ρ é diferente de zero, a nossa massa específica ela não pode ser nula, então A1 mais B1 mais C3 tem que ser igual a zero. Essa é a condição para que esse escoamento seja incompressível e conserve a sua massa. Simples, né? Sim, sim. Agora, a gente já vai passar para a lista 4, a lista 5. Deixa eu levar lá para baixo, para ficar organizado. Depois, se vocês quiserem, eu passo isso aqui como PDF para vocês. Nossa, você leu minha mente, cara. Acabar de pedir isso. Ajuda, né? Solução da lista 5 agora. Aqui, antes da gente resolver essa lista, eu também quero fazer um paralelo da mesma forma como a gente fez para... Até trazer isso aqui depois. Mesma coisa que a gente fez para a conservação da massa, eu quero fazer para a quantidade de movimento. Então, vamos imaginar novamente o nosso elemento de volume. Um elemento diferencial de volume. Tem que pegar o meu desenho aqui para eu não errar, né? Trazer nada errado para vocês. Que vai ter direções x, y e z. E aí eu vou ter o meu volume elementar. Considerem como sendo um cubo, tá, gente?
Enfim, tá, vai desse jeito mesmo. Aí, o que a gente tem que considerar agora? Agora a gente vai considerar um fluxo de tensões, né? Porque quando a gente faz a conservação da quantidade de movimento, a gente considera as tensões que estão atuando no nosso volume de controle. Então, só para a gente relembrar lá novamente, vai partir da formulação integral, a gente tem que... Não vou cansar de escrever essas leis, tá? D rho dt, D dt da integral no volume de controle de rho vezes 1 dvol, mais a integral na superfície de controle. E aqui a gente tem aqueles termos lá do fluxo de quantidade de movimento, que é rho vezes v vezes n vezes dA. Acho que tem outra velocidade aqui. Isso daqui tem que ser igual a zero, né? Não, tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Estão lembrados? Ou as forças resultantes do nosso volume de controle. E aí a gente tem que considerar forças de corpo e forças de superfície. As forças de corpo são devido às forças gravitacionais, e as forças de superfície são devido às tensões, tanto tensões de cisalhamento quanto tensões, pressão mesmo, devido à tensão na direção do elemento. Então, essa daqui é a nossa força resultante. Então, considerando aqui numa determinada face, a gente tem o quê? Na face de cá, considerando as forças de superfície, eu vou ter uma tensão nessa direção, que vai ser dada por sigma xx, porque ela atua na face que tem normal em x e está na direção de x, vezes um dz, vezes um dy, que é a área na qual ela atua. Aqui, do lado de cá, a gente vai ter um acréscimo nessa tensão, que é dada por esse comprimento aqui que eu transportei no meu volume de controle. Então, eu vou ter um sigma xx, mesma coisa, somado com um acréscimo na direção de x, dessa mesma tensão. Isso daqui multiplicado pela área na qual eu estou atuando, dy, dz. E eu vou fazer isso para todos os meus eixos coordenados. O que é isso que eu acabei de fazer? Isso daqui é a força de compressão, a força de pressão aqui atuando no meu fluido, na direção de x. Só que nas outras faces, nessa face, por exemplo, aqui da frente, vai ter uma tensão também na direção de x. Só que essa tensão, a gente chama ela de tensão cisalhante, porque ela não atua tracionando nem comprimindo a face, né? Ela atua no plano da face. E por isso a gente chama ela de tal, né? Uma tensão tal. Essa daqui vai ser o nosso tal. Ele atua na face que tem normal igual a z, na direção. Ele atua na face que tem normal igual a z na direção de x, do eixo x. Esse é o meu tal zx. Do lado de lá, eu vou ter uma variação, né, no meu tal também, que vai ser, aqui tem que multiplicar pela área, né, que é dx vezes dy. E de lá eu vou ter o acréscimo, né, no meu tal zx, mais uma derivada em relação a esse comprimento aqui dx, enfim. A gente vai desenvolver essas expressões e a gente vai chegar, né, na expressão de conservação da quantidade de movimento para o volume de controle. Não vou fazer aqui tudo porque vai ficar muito grande, mas eu queria mostrar basicamente de onde que isso veio, né? Então, vou escrever aqui, por exemplo, as forças de superfície somadas com as forças de campo
Porque aqui a gente analisou só as forças de superfície, a gente tem que ainda analisar forças de campo, né, devido à ação gravitacional. Então, vou colocar aqui, então, nos eixos x, y e z, o que vai resultar. No eixo x, a gente vai ter como força de campo uma gravidade vezes a coordenada, uma massa específica vezes a coordenada da aceleração da gravidade em x, somada aí com esses fluxos aqui que a gente fez no balanço de quantidade de movimento aqui, que vai ser uma parcela devido à compressão do fluido, que a gente vai chamar de dp dx, que vai vir basicamente dessa componente aqui, na direção agindo na face perpendicular, e as parcelas que são devido às tensões cisalhantes. Então, vai ser tal xx dx mais derivada de tal xy dy mais a derivada de tal xz dz. Essa daqui é a componente das forças na direção x. Componente das forças na direção y. Vai ser a força gravitacional menos dp dy mais d tal yx dx mais d tal yy dy mais d tal yz dz. E na direção z, componente gravitacional menos dρ dz mais d tal zx dx mais d tal zy dy mais d tal zz dz. Então, aqui eu estou considerando todo o meu tensor de tensões. Tensões cisalhantes, tensões que estão na direção normal à face, e aqui as tensões, a pressão devido, a pressão não, né? A força devido à ação gravitacional. A gente pode representar isso daqui. A gente já viu lá o operador nabla, né? Aqui a gente tem um operador nabla atuando em cima do nosso tensor de tensões, que nada mais é do que tirar a derivada em relação a cada um dos eixos. Aqui a gente tem um gradiente de pressão em cada um dos eixos, e aqui a gente tem um ρ vezes a gravidade. Então, a gente pode escrever a equação da conservação da quantidade de movimento como sendo ρ vezes g, na notação vetorial, né? Menos o gradiente de pressão, mais o divergente do vetor do tensor de tensões cisalhantes, que é um tensor, né, vetorial. Isso daqui é igual a massa vezes a aceleração, que é a massa específica vezes a derivada da velocidade com o tempo. A gente viu que a gente pode escrever isso daqui como sendo ρ, uma parcela da velocidade devido à aceleração local, mais a aceleração convectiva, né? O du dx mais v dv dx mais v dv dy mais w dv dz. Tá escrita aí a nossa equação da conservação da quantidade de movimento, né, na forma vetorial. Dúvidas? Não. Gostei dessa respirada aí. É. Bom, vou colocar mais uma página aqui. O que a gente vai fazer agora? Aí eu fui lá e vi que Navier-Stokes ele conseguiu relacionar as nossas componentes de tensão
as componentes de velocidade. A gente tem relações. Se o fluido ele é newtoniano, ele pode ser descrito, as suas componentes de tensão no fluido, podem ser descritas em função das tensões que atuam naquele fluido, né? E da velocidade que está atuando ali. E eles vão ser relacionados de acordo com o coeficiente de viscosidade. E aí, Navier-Stokes escreveu algumas funções e simplificou para a gente. Então, considerando um escoamento incompressível, a massa específica não varia com o tempo, e fluido newtoniano, que segue a lei de Newton da viscosidade, o que a gente vai conseguir considerar? A gente tem lá que as nossas componentes de tensão vão ser dadas. Tal xx, por exemplo, é igual a 2 vezes μ du dx. Tal yy é igual a 2 vezes μ dv dy. E tal zz é igual a 2 vezes μ dw dz. As componentes cisalhantes são tal xy, que é igual a tal yx. E aí elas vão ser uma derivada cruzada de μ em função de d tal du dy mais dv dx. Mesma coisa para as outras tensões, né? Tal yz é igual a tal zy, que é igual a μ vezes derivada de v em relação a z, mais a derivada de w em relação a y. E tal zx é igual a tal xz, que é igual a μ, a derivada de u em relação a z, mais a derivada de w em relação a x. Então, descrevendo essas funções em função da viscosidade e da velocidade e substituindo nas equações que a gente encontrou aqui da conservação da quantidade de movimento, para cada um dos eixos a gente vai ter uma equação da conservação da quantidade de movimento. E eu vou escrever elas aqui, a gente vai usar elas bastante. Então, no eixo X, substituindo isso daí, né? No eixo X, o que a gente vai ter? Lá da conservação da quantidade de movimento. Rho vezes a velocidade, a gravidade em X, menos a derivada da pressão em X, mais a tensão ali que a gente estava falando, né? Só que agora a gente quer uma derivada segunda. De U dx2, mais derivada segunda de V dy2, mais a derivada segunda de W dz2. Isso daqui tem que ser igual a ρ vezes a aceleração. Na direção X. No eixo Y, fazendo bem passo a passo para a gente ter isso aí guardado depois, tá? Rho vezes GY menos dρ dy mais μ. E agora a gente vai derivar as componentes em relação aqui, gente, é tudo U, tá? As componentes da velocidade em relação a as componentes da velocidade em U. U em relação a Y e U em relação a Z. D2V dx2 mais D2V dy2 mais D2V dz2 é igual a ρ vezes dV dt. E no eixo Z,
na direção do eixo Z, a gente vai ter ρ GZ menos dρ dz mais μ d2w dx2 mais d2w dy2 mais d2w dz2. Isso daqui tem que ser igual a ρ dw dt. Ufa! Agora sim a gente pode partir para o primeiro exercício da lista, né? Então, basicamente, a gente deduziu aqui a equação da quantidade de movimento de Navier-Stokes, que é aplicável para um fluido newtoniano, ou seja, que as tensões seguem um comportamento de lei de Newton, né? São proporcionais ao gradiente de velocidade, e o fluido é incompressível, certinho? Aí agora a gente vai passar para a questão 1 da lista. O que eu tenho? Eu quero estabelecer a lei de distribuição de velocidades para um escoamento que acontece entre duas placas planas e paralelas, e esse escoamento ele é tido como um escoamento laminar permanente incompressível. Informações importantes aí. Tem um escoamento que está escoando aí através de duas placas paralelas. Se é um escoamento laminar, o perfil de velocidades ele é um perfil parabólico desse tipo aqui, ó. Que é zero a velocidade aqui na parede do escoamento, zero a velocidade aqui e máxima a velocidade no centro. Ele só vai desenvolver velocidade na direção do eixo X, é um escoamento laminar. Aqui a gente tem o nosso eixo Y, certo? Então, aqui tá Y, aqui tá X. A gente tem aqui algumas considerações a fazer para esse escoamento. Em Y igual a zero, quanto que vale a minha velocidade U? Lembrando que Y é igual a zero aqui no centro do tubo. U é igual a 1 máximo. Em Y igual a menos H sobre 2, tomando que essa placa aqui tem uma altura H, aqui é menos H sobre 2, a minha velocidade é igual a zero. E em Y igual a H sobre 2, a minha velocidade também é igual a zero. Essas daqui são as minhas condições de contorno para esse problema. Então, vou aplicar primeiro a conservação da massa ao problema. Quando eu aplico a conservação da massa, para um escoamento permanente, a massa específica não varia com o tempo. Então, aquele termo dρ dt ele é igual a zero. Vou escrever só para a gente não nos esquecer, mas eu vou zerar ele. Mais dρu dx mais dρ v dy mais dρ w dz. Isso daqui tem que ser igual a zero. Bom, escoamento permanente, massa específica não varia com o tempo. Eu tenho um escoamento de U ao longo de X, beleza? A minha velocidade na direção de Y, ela é zero, não tem velocidade, não tem escoamento nessa direção aqui. Então, isso aqui é zero. E não tem escoamento, muito menos na direção de Z. Então, isso aqui também é zero. Então, da conservação da massa, eu vou ficar que dρu dx é igual a zero. Mas o escoamento é incompressível, então ρ não varia com a posição do escoamento. Então, ρ du dx é igual a zero. Mas ρ não pode ser zero, então du dx tem que ser igual a zero. Isso aqui é uma consideração que eu tiro da conservação da massa. Bom, não solucionei nada do meu problema ainda.
mas eu já tenho uma informação que a variação da velocidade em x, ela é nula, né? Eu quero descobrir como que essa velocidade varia, né? Como que essa variação acontece. Eu vou aplicar agora a conservação da quantidade de movimento para o eixo x, que é a que eu sei que tem variação aqui, certo? Então, vou pegar essas expressões aqui. E vou analisar elas. Bom, eu não tenho gravidade na direção de x, então eu posso cortar. Eu tenho esse termo aqui, né, menos dp dx, mais u não varia em y, e quer dizer, u varia em y, u não varia em x, e u não varia na direção de z. E o que mais que eu tenho? O escoamento é permanente, então a velocidade não varia com o tempo. Então, dessa equação, a gente vai chegar que menos dρ dx mais μ d2u dy2 é igual a zero. Daqui eu tiro que dρ dx é igual a μ derivada segunda de u em relação a y2. E agora eu vou integrar essas expressões. Integrando uma vez, o que eu vou ter? Vou passar tudo que tem ρ para um lado e x para o outro, né? Então, vai ficar d2 u dy2 é igual a 1 sobre μ dρ dx. Quando eu integrar aqui pela primeira vez, eu vou ficar com du dy, isso daqui é igual a 1 sobre μ dρ dx vezes y mais uma constante C1 da minha integração. É ρ não, né? Esse daqui é... Ah, eu já tô até confundindo. Esse aqui é P, pressão. Pressão, tá, gente? É esse gradiente de pressão aqui, ó. Que a gente zerou todas as nossas massas específicas. Bom, mas aí a gente viu que... Beleza. Du dy é igual a 1 sobre μ dp dx vezes y mais C1. Integrando mais uma vez... Integrando mais uma vez, o que eu vou ter? Integrar isso daqui vai dar U é igual a 1 sobre μ dp dx vezes y2 sobre 2 mais C1y mais C2. Bom, aí aplicando as nossas condições de contorno que a gente encontrou, em y igual a zero, u é igual ao máximo. Em y igual a menos h sobre 2, u é igual a zero. E em y igual a h sobre 2, u é igual a zero. Então, substituindo aí as nossas equações, as condições de contorno, eu vou ter o seguinte. Du dy é igual a 1 sobre μ vezes dp dx vezes zero
né, que y é igual a zero, mais C1, substituindo y igual a zero, du dy é igual a zero. Então, aqui a gente acha que C1 é igual a zero. Substituindo em U igual a zero em Y igual a H sobre 2, nessa expressão aqui. Então, zero é igual a 1 sobre μ, dp dx, H sobre 2 ao quadrado, dividido por 2, mais C1 a gente viu que é zero, mais C2. Daqui a gente tira que a nossa constante C2 vai ser igual menos 1 sobre μ, dp dx, vezes h ao quadrado sobre 8. Então, aqui eu posso escrever a expressão para a minha velocidade, o perfil de velocidades, né? Que é dado por 1 sobre μ, dp dx, y2 sobre 2, menos 1 sobre μ, dp dx, H2 sobre 8. Dúvidas? Não. Nossa, essa é mais complicada. Essa é um pouco mais complicada, mas a gente vai fazer outras que vão para a gente aplicar mesmo e conseguir entender. Mas, basicamente, a gente tem que partir da equação da conservação da quantidade de movimento e zerar tudo aquilo que não nos interessa para aquele movimento. Aí eu trouxe um outro exemplo. E aí, o terceiro, eu vou deixar vocês fazerem, né? Quebrarem um pouquinho a cabeça. Mas esse segundo eu vou fazer com vocês. Eu achei bem difícil, mas depois eu olho direitinho, porque não. E aí, se for tendo dúvida, é só me procurar. Tá bem. Ó, nesse segundo aqui, a gente tem um escoamento bidimensional, novamente, estacionário e incompressível de um fluido newtoniano. Então, a gente pode aplicar as equações de Navier-Stokes e tem um campo de velocidades que é definido por essas velocidades aí. Verificar se é satisfeita a conservação da massa. Então, isso aí a gente já entendeu, né? Como é que a gente vai aplicar a conservação da massa. Escoamento é compressível. Vou fazer já direto aqui. Rho vezes du dx mais dv dy mais dw dz tem que ser igual a zero. Bom, ρ é diferente de zero, então essa somatória aqui tem que ser igual a zero. Derivar u em x, eu vou ficar com menos 2y. Quando eu derivar v em y, eu vou ficar com 2y. Isso. E w é zero. Então, zero é igual a zero, satisfaz a conservação da massa. Ok, letra A está feita. Percebi aqui, né? Quando eu derivei todos os meus componentes de velocidade. Na letra B, eu quero encontrar o campo de pressões Pxy, conhecendo aí o campo gravitacional e sabendo que a pressão no ponto 00 do meu escoamento é igual a uma pressão P0 constante. Então, vou aplicar agora a conservação da quantidade de movimento. Então, trazendo lá a equação da quantidade de movimento para todos os eixos, para a gente analisar separadamente, eixo a eixo. Pronto, chegou.
Bom, o que que a gente vai ter aqui, né? Tem que analisar item por item do nosso problema. Eu tenho um escoamento bidimensional estacionário incompressível. Então, eu vou desenhar de novo o meu escoamento para a gente entender, compreender ele, como é que está acontecendo. É igual o escoamento anterior, né? O escoamento desse tipo aqui. Varia com a direção de x, aqui tá x, né? Aqui tá y. Ficou ótimo esse desenho. Enfim. Vamos avaliar, então. Eu não tenho gravidade na direção de x, então esse termo aqui zera. Eu não tenho variação da pressão. E eu tinha que escrever essas equações mais arranjadas aqui. Oh, meu Deus. Rho gx menos rho. Isso aqui. Aí aqui eu vou escrever a expressão da velocidade. Para todas elas. Que vai ser rho vezes du dt mais du dx, que só abrindo a expressão da aceleração, mais v du dy mais w du dz. Aqui, rho vezes dv dt mais u dv dx mais v dv dy mais w dv dz. E aqui a mesma coisa. O dw dt mais o dw dx mais v dw dy mais w dw dz. Dá até um nó na cabeça escrever essas expressões. Aí agora a gente pode analisar. Bom, eu não tenho velocidade na direção de w, então essa velocidade aqui é zero. A minha gravidade na direção de x é zero, então daí eu consegui zerar, né? Eu não tenho, o meu escoamento ele é incompressível, então a velocidade não varia com o tempo. Então, da primeira eu consigo zerar isso daí. No eixo y, o que que eu tenho? Eu tenho gravidade na direção de y? Não, só na direção de z. Então, meu eixo z, na verdade, é esse eixo aqui, né? Como é que eu sei? Porque aqui ele me passou o vetor de gravidade. Eu não tenho gravidade em x, não tenho em y, mas eu tenho menos g no eixo z. Então, aqui em y eu não tenho gravidade. A velocidade v não varia com o tempo, porque o escoamento permanente. Por esse mesmo motivo, eu não tenho velocidade w, escoamento permanente. A velocidade v não varia com z, nada varia na direção z do meu eixo. Não tenho velocidade w, então ela não varia com y, não varia com x. Que mais? Aqui a gente zerou tudo, que podia zerar. O meu vetor v não varia com z, no eixo z. Meu vetor w não varia com o eixo z, não varia com y, não varia com x. Então, essa expressão aqui, ela parece mais simples para mim. Então, eu vou partir dela, essa do eixo z. Eu consegui zerar mais coisa dessa expressão. Então, partindo dessa expressão, eu vou ficar com ρ vezes a gravidade no eixo z, menos a derivada da pressão em z, é igual a zero. Daqui eu tiro que ρ vezes gz
é igual à derivada da pressão em relação ao eixo Z, em relação a Z. Se a gente integrar essa expressão, eu vou integrar dP para achar P, né? É igual a ρ GZ vezes DZ. Integrando isso daqui, eu vou ficar que a pressão é igual a ρ, a gravidade em Z é igual a menos G, né, que ele me falou, vezes DZ, que eu estou integrando em Z, vezes Z, mais uma constante. Essa constante é uma função dos pontos X e Y. Que constante que é essa? É basicamente a pressão no meu ponto 0, 0. Se eu substituir os correspondentes X e Y por 0 e 0, eu vou ficar com a minha pressão, pode ser descrita como sendo menos ρ GZ mais a pressão P0 que ele me deu, né? Descobrindo lá as condições de contorno, a gente acha esse P0 aqui. Conseguiram entender, gente? Sim. Tá, é o seguinte. Essas expressões realmente são bastante complicadas e envolvem um grande número de integrações. Quando a gente tem problemas simples como esses, a gente consegue chegar numa resposta analítica, mas na realidade, os problemas principais envolvendo esse tipo de sistema de dimensionamento, eles devem ser resolvidos a partir de programas computacionais, de processos iterativos, porque não é tão simples a resolução, né? Essas integrais, aqui elas estão simples, mas nem sempre elas vão ser, e não vão poder ser sempre solucionadas de forma analítica. Aqui no curso a gente dá um panorama geral para vocês de como são as ferramentas utilizadas. E eu tentei trazer alguns exercícios que a gente pode aplicar aí, né? Que são resolvíveis analiticamente. A gente não vai dar um enfoque numérico, não é o caso, mas vocês têm que ter noção, né, de como as leis físicas são formuladas e como que a gente chega em cada uma dessas expressões, né? O que a gente pode simplificar ou não, que basicamente é o que está por trás dos escoamentos com furos. Dúvidas? Eu acho que é só estudar de novo depois para pegar tudo. Então, aí na questão, eu posso então só usar essa função só, porque ela já vai definir a pressão para todas as coisas, né? Vamos dizer Isso. assim. Aqui a gente tem a distribuição de pressão ao longo da vertical Z, Certo. né? Que eu acho que Basicamente a lei de Steven que a gente viu. Uhum. Que eu acho que, tipo, às vezes uma complicação só é saber o que vai cancelar nesse tanto em X, Y e Z. E isso faz parte da leitura do enunciado, né? Sim. Escoamento bidimensional, incompressível, fluido newtoniano, você já vai pegando aí. Uhum. Mas vale um treino mesmo. Façam o exercício 3 dessa lista para vocês tentarem chegar na resposta. Tá. E aí, qualquer dúvida, é só me procurar. Ok. Então tá bom, gente. Obrigada pela presença de vocês dois. Valeu, Thaís. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, boa tarde.